Boa noite, com muita alegria, estamos mais uma vez aqui no Instituto Espírita de Educação, desta vez com uma palestra gravada, mas a alegria de estar aqui é sempre imensa, até por conta da energia do local. Em toda palestra que nós realizamos, a gente sempre pede auxílio aos benfeitores espirituais, a fim de que eles possam inspirar as nossas palavras e elas possam ser úteis a todos nós que temos a oportunidade de falar um pouco sobre a doutrina espírita e sobre o Evangelho de Jesus. Vamos assim então erguer o pensamento e rogar aos benfeitores amigos para que a mensagem de hoje possa calar fundo no coração de cada um de nós, ensejando-nos a melhoria nesses dias tão difíceis pelos quais a humanidade está passando. Muito bem, o tema que nos foi proposto é um tema que traz em si uma metáfora. Uma gota de bálsamo cura uma aflição. Muito bem, e nós fomos pesquisar um pouco a respeito do bálsamo. E observamos que o bálsamo é uma planta de característica aliviadora. Ela pode ser utilizada por meio de chás e infusões, ou então pode ser utilizada como emplasto, no sentido de aliviar as dores de alguma contusão. Esta planta, que pode ser observada na imagem, é uma planta que propicia, sim, alívio às pessoas que necessitam. Portanto, cabe-nos falar nesta palestra sobre as possibilidades que todos nós temos de agir como se fôssemos um bálsamo a favor do próximo e também a favor de nós mesmos. Portanto, nós fomos até o Novo Testamento, onde encontramos nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, versículos de 1 a 9, uma passagem muito importante e que particularmente eu gosto muito, porque ela conta o momento em que Pedro e João iam subindo ao templo para rezar, e nisto encontraram um homem que era coxo, desde a nascença. E todos os dias ele ficava no templo pedindo esmolas. Todas as pessoas que entravam no templo eram abordadas por aquele homem coxo, a fim de que pudessem lhe dar uma esmola para aliviar as suas necessidades. Quando ele viu Pedro e João entrando no templo, ele implorou por uma esmola. Aí Pedro colocou os olhos nele, e João também, e lhe disseram: olha para nós. Aí ele olhou com atenção, esperando receber alguma coisa, ou seja, esperando receber uma esmola. Porém, Pedro disse: não tenho nem ouro, nem prata, mas o que tenho eu te dou. E em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E nesse instante, tomando-o pela mão direita, Pedro levantou, imediatamente os pés e os tornozelos ficaram firmes. Ele deu um salto, ficou de pé e começou a andar. Entrou com eles no templo, caminhando, saltando, louvando a Deus, e todos aqueles que se encontravam ali o viram andar e louvar a Deus. E por que nós colocamos essa passagem, não é? É muito interessante, porque
em muitas oportunidades a gente acha que precisa de muito para poder auxiliar aqueles que necessitam. Quando na realidade, se a gente tiver um mínimo de boa vontade, já pode fazer muito por aquele que às vezes se encontra numa situação de desespero. Naturalmente, se a pessoa tem uma necessidade material, e se nós tivermos a condição de socorrê-lo, não há nenhum problema em favorecê-lo com aquilo que nós dispomos. Mas se de repente nós não tivermos essa possibilidade, temos a palavra amiga, temos o olhar sereno, temos a compreensão do ouvido a qualquer tipo de dificuldade ou de desabafo que a pessoa quiser fazer naquele momento. E por aí vai. Claro que nós ainda nos encontramos um tanto longe daquela condição que Pedro e João se encontravam. Mas temos que nos lembrar que Deus, na sua infinita bondade, nos criou o mínimo para que nós possamos chegar ao máximo. Deus nos criou simples e ignorantes, conforme nos ensina a doutrina espírita. E nesse processo de vida, nessa caminhada de evolução, nós vamos passando por várias fases até que todos teremos a condição de chegar à angelitude. Teremos a condição de chegar na categoria dos bons espíritos. Até por isso, nós pegamos aqui a questão 967 de O Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec faz uma pergunta aos espíritos superiores. Perguntando o seguinte: em que consiste a felicidade dos bons espíritos? E observe o que eles respondem: em conhecerem todas as coisas, em não sentirem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que ocasionam a desgraça dos homens. E os espíritos continuam: o amor que os une lhes é fonte de suprema felicidade. Ou seja, eles encontram a felicidade no amor, e é exatamente isso que os une. Ainda continuam os espíritos: não experimentam as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes pelo bem que fazem. Então observem duas coisas muito interessantes. A primeira, naquela passagem do Atos dos Apóstolos, que depois de socorrido aquele homem que era coxo, aquele homem que tinha uma dificuldade na locomoção, quando conseguiu andar, começou a demonstrar uma imensa alegria, de forma que conta aquela passagem que ele saiu saltando, que ele saiu andando, mas sobretudo que ele foi grato a Deus, louvando a Deus por aquilo que havia recebido. E quantas coisas nós não temos recebido e, no entanto, não temos nos lembrado de Deus. Esse momento de gratidão, esse momento de aproximação com Deus, pelo nosso agradecimento por tudo quanto nos tem sido propiciado, também vai ser um elemento que vai possibilitar que essa gota de bálsamo, na visão metafórica, possa aliviar as nossas aflições, possam aliviar a nossa dor, possam aliviar o nosso sofrimento. Aliás, a Joana de Ângeles tem um livro psicografado pelo Divaldo Franco, que se chama O Homem Integral. E num dos capítulos do livro, eu não me lembro qual é o capítulo, ele fala ela fala um pouco sobre essa questão do sofrimento, não é? E ela trata da seguinte forma, dizendo que o sofrimento ele ocorre
por duas situações. Uma é pelo desejo não atendido, ou pelo desejo não satisfeito, ou seja, a gente tem um desejo, a gente enxerga uma necessidade, seja essa necessidade real, mas também pode ser imaginária, e não sendo atendido, isso pode ser um motivo que gera o nosso sofrimento, que gera a nossa dor, que gera a nossa angústia e, portanto, a nossa aflição. Ou pode ser também, segundo Joana de Ângeles, decorrente, né, de um desequilíbrio emocional, ocasionado pelos mais diversos fatores. Mas em se tratando da questão do desejo não satisfeito, quanto mais maturidade a gente tiver com relação àquilo que nós queremos, àquilo que nós desejamos, menos sofrimento, menos dor, por consequência, nós teremos também. Porque em muitas oportunidades a gente se assemelha a uma criança que faz solicitações de uma série de coisas para o seu pai, para a sua mãe, sem a dimensão exata se aquilo lhe será benéfico ou não. Ela quer porque chamou a sua atenção naquele instante, né? Talvez alguém aqui já tenha experimentado aí a uma loja, aí em algum lugar, com uma criança pequena, entre 2, 3 anos de idade, e de repente a criança tem a sua atenção chamada por um brinquedo, chamada por um objeto. E não recebendo esse brinquedo e não recebendo esse objeto, a criança se revolta, ela começa a chorar, ela começa a espernear. E isso, nesta comparação que nós estamos falando, gera esse movimento de dor, gera esse movimento de aflição, que os pais, compreendendo que aquilo não vai ser benéfico para a criança, procuram, né, com jeito, procuram da sua forma, aliviar. Assim também somos nós na condição de espíritos. Em muitas oportunidades nós nos comportamos como crianças espirituais diante da vida e não tendo recebido de Deus aquilo que nós achávamos que era nosso, aquilo que nós achávamos que tínhamos direito, melhor dizendo, nós nos revoltamos contra Deus, nós nos revoltamos contra os bons espíritos, nós brigamos com Ele, não é? E às vezes praguejamos. Ai, meu Deus, por que isso? Ai, meu Deus, por que essa dificuldade? Por que esse problema tão grande? Por que essa enfermidade? Por que essa falta de recursos? Por que esse problema de relacionamento? Por que esse relacionamento desfeito? Então, são várias as situações que às vezes nos fazem agir como se fôssemos crianças espirituais. Mas na medida em que a gente vai compreendendo que nem sempre as coisas ocorrem da forma que nós gostaríamos, mas da maneira que elas devem ser, a gente vai lidando um pouco melhor com essa situação, vai lidando um pouco melhor com esse tipo de problema. Isso não significa se conformar ou aceitar sem nenhum tipo de ação aquilo que não está correto, aquilo que não nos satisfaz, aquilo que nos traz dor e aquilo que nos faz sofrer. Mas significa que em determinados momentos é preciso que nós sejamos resignados. O atual instante pelo qual nós estamos passando, esse momento de pandemia, esse momento de isolamento social, nesse instante nós nos encontramos aqui no Instituto Espírita de Educação apenas com uma pessoa, que é exatamente quem está nos apoiando no trabalho, o nosso anjo da guarda, aqui, o Veriano, que está dando todo o apoio para que a gente possa fazer essa palestra. Portanto, no salão não tem ninguém, né? Isso é um isolamento social. Estamos temporariamente impedidos de nos encontrarmos como gostaríamos, de ir para onde gostaríamos, de realizar aquilo que é habitual. E precisamos entender que isso é necessário, até que, num determinado momento, né, onde já estivermos vacinados, onde a pandemia vá naturalmente diminuindo, como já está acontecendo em outros países do mundo, nós possamos ir retomando a nossa vida naquele ritmo normal. Mas vamos continuar. Bom, tudo isso eu falei para dizer que os problemas que nós vivemos,
eles se assemelham a um grande iceberg. Um grande iceberg. Que por maior que seja a sua superfície, aquilo que está submerso, conforme mostra a imagem do slide, nós não conseguimos observar. Nós não conseguimos ter a dimensão do tamanho desse iceberg, que se assemelham aos comportamentos humanos, que se assemelha à mente humana. Cada ser humano é como se fosse um iceberg, que traz em si ali uma parte imensa do seu próprio ser, do seu próprio comportamento, que é desconhecida de si, desconhecida dos outros. Todavia, nós temos em Jesus, e agora nós vamos falar do Mestre, não é? Aquele que se coloca em nossa vida como o ser que nos acolhe. Aquele que nos estende os braços e nos consola e nos ampara nos momentos de dor, nos momentos de dificuldade. Jesus se apresenta como esse verdadeiro bálsamo em nossas vidas. Os ensinamentos de Jesus, trazidos no Evangelho, interpretados e compreendidos à luz da doutrina espírita, pode e muito nos auxiliar nesses momentos de dor, nesses momentos de dificuldade, nesses momentos de aflição. Jesus teve vários momentos em que ele colocou a palavra amiga, o amparo, o socorro àqueles que necessitavam. Como, por exemplo, naquela conversa que ele teve com Joana de Cusa, que reclamava para ele sobre as dificuldades que ela vivia no lar, a incompreensão do marido, as proibições quanto ao fato dela querer sair de casa para poder ouvir as pregações que o mestre fazia, e o mestre lhe pede paciência, diz para ela nesse instante aguardar um pouco, para não se opor de uma maneira incisiva contra o seu marido, que isso poderia desestabilizar o seu próprio lar, que ele ainda não estava preparado para compreender aquilo que estava ocorrendo e nem os benefícios que ela mesma levava para dentro da sua casa. Teve um momento em que Jesus conversa com Nicodemos, e é uma outra mensagem muito importante, porque lá no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 3, a gente vai encontrar Jesus dizendo para Nicodemos que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E é o momento que ele toca na questão da reencarnação. É o momento em que Jesus diz que as possibilidades de vida vão nos dando a oportunidade de aprender cada vez um pouco mais. Que o nosso processo de evolução, ele não se faz de um salto. Que a reencarnação é uma oportunidade que a gente tem para poder reparar os erros cometidos e adquirir novas virtudes. E nesse processo de aprendizado, nesse processo de evolução, nós nos aproximamos do reino dos céus. Jesus também teve momentos muito interessantes. O próprio Pedro, aquele citado no início da nossa palestra, que depois se tornou o grande líder dos discípulos, teve o seu momento de vacilação. Quando Jesus foi preso, Pedro seguiu. E um dos soldados perguntou para Pedro se ele conhecia Jesus. E ele disse que não conhecia. Perguntou de novo, e ele negou. Perguntou pela terceira vez, e ele negou. Pedro negou Jesus por 3 vezes.
mesmo tendo recebido todo o ensinamento do Mestre, mesmo tendo tido a oportunidade de estar ali ao seu lado e observar o seu dia a dia. Mas se a gente voltar um pouquinho no próprio Evangelho, nós vamos ver que existe um momento em que Jesus, antevendo esse instante em que Pedro negaria 3 vezes, também faz a mesma pergunta para Pedro 3 vezes. Quando ele pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: amo, Senhor. Logo após ele torna a perguntar: Pedro, tu me amas? E aí Pedro responde: amo, Senhor. Não passou muitos minutos e Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Aí Pedro perde um pouco da paciência e responde: claro que eu te amo, Senhor. Tu já me perguntaste isso. Isso são as minhas palavras, mas é como se Pedro estivesse dizendo assim. Mas Jesus fala para ele: então, apacenta as minhas ovelhas. Aquele mesmo Pedro que havia dito para Jesus que o amava 3 vezes, num outro momento o nega diante dos homens por 3 vezes. No entanto, um pouco tempo depois, compreendendo isso, Pedro se torna um discípulo de muita coragem, abraçando a causa do cristianismo que surgia, sendo aquele que, mesmo sem ter muito conhecimento formal, foi o líder dos outros discípulos de Jesus. E no momento crucial da sua vida, quando Pedro estava preso, iriam crucificá-lo, ele não se achou digno de ser crucificado de pé, como o mestre havia sido, e pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Então observe que esta palavra, esta mensagem de Jesus, o bálsamo do ensinamento de Jesus nas nossas vidas, é capaz de provocar profundas transformações. E é isso que todos nós estamos buscando, essa transformação, essa renovação para melhor. A doutrina espírita nos explica, por todos aqueles seus ensinamentos, pelos seus princípios, não é? Deus, a imortalidade da alma, a lei de ação e reação, causa e efeito, a reencarnação, e todos aqueles princípios que envolvem a doutrina espírita sobre o nosso movimento de vida, o nosso processo de evolução, que se faz seguindo a proposta que Jesus nos apresenta no Evangelho. Teve um outro momento em que Jesus também teve uma conversa muito interessante com Maria de Magdala, propiciando fortalecimento àquela mulher, de modo que ela também foi uma das que permaneceram ao lado de Jesus, mesmo no momento em que ele estava sendo crucificado. E mais ainda, foi a primeira pessoa que teve contato com Jesus quando ele se apresenta, quando ele se materializa na chamada ressurreição. Foi ela a primeira pessoa que teve esse contato, foi ela a primeira pessoa que viu a Jesus. Um outro momento muito interessante, para a gente fechar esse slide, não é? É o momento em que Jesus se apresenta para Saulo de Tarso, que perseguia os cristãos, que perseguia os seus seguidores, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí, nesse instante, nesse contato com Jesus, Saulo sente que a sua vida se transformava. E só pergunta para Jesus: Jesus, ou melhor, Senhor, o que queres que eu faça? E a partir daí, a história do apóstolo é conhecida. Um outro momento muito interessante dentro dos ensinamentos que o Evangelho nos apresenta é esse momento do encontro de Jesus com Zaqueu. Eu gosto muito dessa passagem do encontro de Jesus com Zaqueu,
pelo seguinte: bom, Jesus ia entrando na cidade. Zaqueu era um homem de baixa estatura. Tinha uma multidão pela frente e ele não conseguia ver Jesus. Então o que ele faz? Ele sobe numa árvore também pequena, chamada sicômoro, e a partir dali ele consegue observar que Jesus estava vindo. E Jesus vê aquele homem trepado em cima da árvore e fala para ele: Zaqueu, desce daí, que de noite eu irei ter contigo na sua casa. E olha que interessante esse momento, né? Porque Jesus não tinha tido nenhum contato com aquele homem. E ele o chama pelo nome. Jesus tinha a possibilidade de saber de todas as coisas. Inclusive, o nome daquele publicano era o cobrador de imposto, era o homem responsável pela arrecadação, cujo nome era Zaqueu. E conforme o prometido, chegando à noite na casa de Zaqueu, no contato que Jesus tem com ele, Zaqueu fala para Jesus: olha, Senhor, eu sei que eu tenho prejudicado muita gente. Eu sei que eu tenho feito algumas coisas que não são boas. Mas, se eu prejudiquei alguém, eu me comprometo a restituir 4 vezes aquilo que eu retirei. Olha, não era uma nem 2 vezes, era 4 vezes aquilo que havia retirado. E como o Zaqueu era cobrador de imposto, ele tinha retirado sim. Portanto, ele estabeleceu esse compromisso de restituir ao quádruplo os prejuízos que ele havia ocasionado às pessoas. E Jesus fala para ele: olha, Zaqueu, esta noite a salvação entrou na sua casa. E é bom a gente explicar isso, essa questão de salvação, sob a ótica da doutrina espírita. Porque vamos pensar na seguinte situação. Zaqueu, ele não conseguia enxergar Jesus. Conta a Escritura porque ele era baixo. Mas aí a gente também pode fazer a seguinte analogia. Para encontrar com Jesus, a gente precisa se elevar. A gente precisa sair da condição terra, precisa sair do chão e nos avançarmos mentalmente, nos elevarmos mentalmente. Aí a gente tem condição de estabelecer esse encontro com o Mestre. Porque se permanecermos realizando, se permanecermos fazendo, se permanecermos com os pensamentos que têm nos gerado uma série de dissabores, de desconforto e de aflição, nós não conseguiremos nos encontrar com Jesus. Então esse é o primeiro momento. Elevar-se, sair da condição terra, procurar melhorar-se, procurar renovar-se, em pensamentos, pelo menos, para poder encontrar com Jesus. E no segundo instante, a própria reencarnação, pelo processo de prova e expiação, vai nos possibilitar, que é aquele instante em que Zaqueu, arrependido do prejuízo que havia ocasionado ao outro, confessa para Jesus o seguinte: olha, se eu prejudiquei alguém, é o arrependimento. Eu me comprometo a restituir 4 vezes mais. É o ressarcimento, é a reparação. Então, o processo de vida, o processo de reencarnação, o processo de melhoria interior, que efetivamente balsamiza a nossa vida, vai propiciando a terapia para o nosso espírito, é o processo do arrependimento quanto àquilo que realizou, mas a reparação daquilo que fez. E nem sempre isso é possível numa só encarnação. Muitas vezes, a gente precisa de várias encarnações para poder realizar esse processo de ressarcimento, esse processo de reparação. Temos o arrependimento, mas não temos a reparação. E quando estamos reparando, em muitas oportunidades, a gente se lamenta, porque não se dá conta da necessidade que nós temos de realizar aquele reajuste diante
de nós mesmos, diante da nossa consciência e perante as leis de Deus. Jesus, nosso mestre, nosso amigo, nosso companheiro de todas as horas, vem sempre nos ensinar que o jugo dele é leve, que o jugo é suave, melhor dizendo, e que o fardo é leve. Nos momentos mais difíceis, mais cruciais da vida, busquemos no bálsamo do ensinamento de Jesus, na grandeza e na beleza das suas palavras, encontrarmos os recursos balsamizantes que podem aliviar a nossa dor. E nós gostaríamos que nesse instante em que já nos encontramos aqui, nos encaminhando para o encerramento da palestra, você mentalizasse a figura amiga, a figura querida do nosso Mestre Jesus. Procure trazer ele para dentro do seu lar, pelo seu pensamento. Sinta que o Mestre envolve todo o ambiente, toda a atmosfera da sua casa, no seu imenso e inesgotável amor. E aproveitemos esse instante para orar. Para orar, solicitando aos benfeitores amigos que encaminhem a Jesus a nossa prece por todas aquelas pessoas que necessitam. Que Jesus possa amparar a todos quantos se encontram internados nos hospitais, nas UTIs, que estão nos prontos socorros, que estão nos corredores, acometidos por essa enfermidade da Covid-19. Que o nosso pensamento elevado ao Mestre possa também envolver a tantos quantos se encontram enfermos, tanto nos hospitais quanto dentro dos próprios lares. Que possa aliviar a dor daqueles que se encontram aflitos. Que possa acalmar e serenar os sentimentos belicosos, revoltosos e agressivos que por vezes cultuando em nossos corações. Que a presença do Mestre, que a presença dos benfeitores espirituais esteja nesse instante junto com todos nós, junto com todos vocês. Sê conosco, Mestre, amigo e companheiro de todas as horas. Que assim seja.